Bom dia, bom dia! Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, graças a Deus. Mais uma sexta-feira, mais um devocional, mais um tempo que o Senhor nos dá e isso demonstra toda a sua bondade, toda a sua misericórdia por cada um, com cada um de nós. Sim, seja bem-vindo e tenha aí um excelente dia. Hoje nós vamos tratar do nosso devocional e vocês que acompanham aí, vocês que já leram, já viram o anúncio feito. Bom dia, Luizinho. Deus te abençoe, meu irmão. Abraços. Vocês que leram lá a chamada que eu fiz, eu coloquei lá, medo da morte é o nosso tema. Medo da morte? Medo da morte. E por que isso? Porque é muito comum, quando falamos da morte, as pessoas até mudarem suas expressões, mudarem a sua forma de se comportar. E normalmente o que se escuta é: não, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. E é um tabu, né? É um tabu, o assunto morte é um tabu. Assusta muita gente, deixa muita gente preocupado. Às vezes é a idade que vai chegando e quando a idade aumenta, aproxima-se da morte. Outros, por causa de doenças também, ficam aí preocupados com o final. Como será esse final? E isso não é só um privilégio de nós brasileiros, né? Ou um problema nosso brasileiro. Não, o mundo inteiro, as pessoas no mundo inteiro têm essa preocupação com a morte. E então a gente vai pensar um pouco. Por quê? Olha, esse assunto é tão delicado e esse assunto traz tantas preocupações que até quando se anda por algumas religiões, nós encontramos formas aí de que os seus doutrinadores encontraram de amenizar a questão da morte. É o meu ponto de vista. Sim, é a forma como eu faço essa leitura. Por exemplo, quando eu faço a leitura da morte, o como é a morte pós-morte no catolicismo, a gente encontra uma palavra de conforto, um momento de conforto, quando é ensinado que existirá o purgatório. Olha, você não precisa se preocupar, porque em morrendo, você tem o purgatório, onde você vai passar por um processo e aí você vai ficar em condição de ser recebido por Deus. Então o purgatório é justamente de purgar, de limpar, de preparar. E eu estou falando de maneira bem simples, de maneira bem comum, não vou entrar em detalhes a respeito de se existe ou não uma teologia que vai tratar especificamente desse assunto. Não é isso, meu propósito não é isso. Meu propósito é trazer para você um momento onde você possa pensar um pouco a respeito da morte, da sua morte. Porque querendo ou não, aceitando ou não, tendo medo ou não, nós passaremos pela morte. Já na religião espírita, existe aquilo que eles chamam também de um lugar onde há a preparação, e havendo essa preparação, haverá o retorno para novas etapas da vida, novas vidas, né? Que é chamado de reencarnação, e aí é um preparatório para o final. Então fique tranquilo, porque se você morrer, você vai reencarnar e você vai passar por esse processo e você vai então melhorando e você ao final também estará em condição de viver ou de passar por essa morte. Já para nós cristãos, dentro da doutrina de Cristo, nós cremos que a morte ela acontece e ela acontecerá e não terá purgatório, não terá nenhum outro espaço, nenhum outro lugar onde você poderá tratar disso, tratar da sua alma, do seu espírito para posterior. Não tem como.
para nós cristãos, nós temos lá, cristãos protestantes, né? Nós temos lá, quando a Bíblia nos fala que ao homem é dado morrer uma só vez. E eu acredito que o nosso espírito, ele tem certeza disso, ele sabe disso. Em sabendo disso, sabendo que haverá uma eternidade pós-morte, a nossa vida aqui, a forma como nós vivemos, nos leva a ter essas preocupações. Nos leva a ter preocupações. Então vamos ver 3 motivos pelos quais as pessoas têm medo de morrer. 3 motivos simples e básicos, onde mostra que por que essas pessoas, no geral, têm medo de morrer. Vamos lá. Primeiro motivo é a falta de controle sobre a vida e sobre a hora da morte. Em Eclesiastes 9, no versículo 12, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo é o 12, está assim, ó. Além do mais, ninguém sabe quando virá a hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos das desgraças que caem inesperadamente sobre eles. Nesse texto, está falando da fragilidade da vida, que é aquela situação onde todos nós pensamos que está sempre tudo bem e de repente a chave parece que vira e tudo fica numa desgraça só. Mas na primeira parte desse versículo, ele diz, olha, ninguém sabe quando virá a hora. E a morte para nós também é assim. A vida e a morte também é dessa forma. Ninguém sabe quando será a hora. O pastor Cláudio Duarte, ele, numa das suas palestras, ele usou, e isso é até um dos seus vídeos curtos, ele fala assim que todos nós temos uma senha. E que quando lá em cima é chamada essa senha, acabou. Não tem jeito, é a sua vez, é a sua senha e você vai ter que agora passar por esse processo. E para isso, você sabe, e eu sei, não tem idade. O comum é morrer lá na velhice. Por quê? Porque Deus instituiu desse jeito. Dessa forma que Deus instituiu. O homem vive e na sua velhice ele morre. Mas não é assim que de fato acontece com a vida. Não é assim que de fato acontece. Estamos sujeitos a uma série de eventos, acidentes, incidentes, nós temos doenças que poderão sim culminar com o resultado morte. E por não saber quando isso irá acontecer, muitos de nós sofrem, ou muitos de nós têm dores terríveis, dentro da perspectiva de saber que vai morrer e não saber como é que isso vai acontecer. Em que dia, em que momento, e nem querem falar sobre isso, e nem querem comentar. Mas é verdade, a falta de controle que temos sobre a vida, se vivemos e se chegaremos ao final, nos leva a determinadas angústias, leva o ser humano a determinadas angústias. O segundo motivo que eu creio que faz com que as pessoas tenham medo da morte é a incerteza do pós-morte. E aí, como será? Porque mesmo a vida aqui sendo dura, mesmo a vida aqui trazendo dificuldades, trazendo dores, viver exige dedicação, viver exige esforço, viver nessa terra exige que nós tenhamos habilidades para os vários relacionamentos e para prosperarmos exige muito trabalho. Apesar de tudo isso, nós pensamos que como será depois da morte? O que tem lá esperando? Não disse no começo que o espiritismo ele acredita que há o umbral, se eu não me engano esse é o nome usado, umbral, então você vai para o umbral. O catolicismo diz que você vai para o purgatório. Outros dizem que não, que acabou. Se você morreu, você não deve nada, né? Tá tranquilo. Acabou a carne, o corpo vai ao pó e aí está tudo resolvido, né? Se existe vida eterna, é somente para os salvos em Cristo.
esses viverão eternamente. Essa doutrina diz que é assim: quem tem em Cristo vive eternamente, quem está sem Cristo vai para o pó da terra e ali acaba-se a história, está resolvido. Então, essa incerteza de como será leva as pessoas a terem preocupações enormes, né? Há medo por não saber, há ou não aquilo que chamamos de vida após a morte, há existência ou não depois de morrermos, como será? E isso traz muitas preocupações. Mas para nós que cremos em Cristo, para nós que temos a nossa fé baseada em Cristo, um dos textos que nos traz uma explicação e que nos deixa tranquilos com relação a isso, é o texto que está em Hebreus 9, 27. Hebreus, no livro de Hebreus, na Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que vai dizer assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, eu creio nisso. Vou morrer? Vou. Quando? Não sei. Vou chegar aos 70? Não sei. 80? Menos ainda eu sei. Não sei nem se eu chegarei à vida hoje à tarde. Não sei se eu consigo terminar esse devocional com vocês. Não sei qual é a hora da minha morte. Tudo que eu tenho são perspectivas. Tudo que eu tenho são desejos. Eu desejo viver até 80 anos, 90 anos. Eu desejo viver até 70 anos. Desejo. É só um desejo. Certeza que eu tenho é que é aquilo que o escritor aos Hebreus, ele traz e ele ensina. O que o escritor aos Hebreus, ele me ensina? Que ao homem é dado morrer uma só vez. Ao homem é dado morrer uma só vez. E vindo depois disso, o juízo. Vindo depois disso, o juízo. Que é aquilo que nós dizemos que é onde nós nos encontraremos com Cristo. E aí para o julgamento. Encontraremos com Cristo para passar por aquele processo de saber, na visão de Cristo, no entendimento de Cristo, por tudo aquilo que nós produzimos, por tudo aquilo que nós fizemos, qual será então o nosso destino. Daí vem o terceiro motivo pelo qual eu sempre afirmo que faz com que as pessoas tenham medo de morrer. O terceiro motivo é a falta da compreensão de que Jesus é o nosso Salvador. Porque quando nós cremos nisso, o nosso espírito se acalma. Por quê? Por que, William, ele se acalma? Se acalma porque Cristo veio a essa terra para ser esse elo de salvação entre nós e Deus. E aí, aquilo que é pecado em nós através de Cristo é perdoado. Aquilo que é pecado em nós através de Cristo é colocado de lado. E Cristo nos traz um ensino de uma nova forma de viver, trazendo a esperança de sermos recebidos por Deus. Porque sem Cristo não há perdão de pecados. Sem a figura de Cristo aceitos por nós como Salvador, não há perdão, não há redenção para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma. Quando não temos essa compreensão, vivemos angustiados, vivemos preocupados, vivemos colocando às vezes de lado. Tem gente que coloca de lado essa conversa. Como está você e o seu... Se você morrer agora, como será? Alguém fala e diz sempre, olha, é melhor nem pensar nisso. É melhor não conversar sobre isso. Porque são pessoas que não têm uma esperança. São pessoas que não entenderam e porque não receberam Cristo, não têm esperança. São pessoas também que levam a vida com Cristo, sabendo quem é Cristo, mas não têm essa proximidade de Cristo, com Cristo.
não vivem uma vida de fato em Cristo. É interessante que isso que eu estou te falando, eu tenho um exemplo de um grande pregador, aí em meados aí de 1700, 1730, que ele é uma referência até hoje nas suas pregações, nos seus ensinos, nos seus comentários. É o grande pastor chamado John Wesley. É muito oportuno e o aprendizado é tremendo. Quando eu lendo a história de John Wesley, ele, numa das partes da sua história pessoal, ele conta que nessa época de 1730, ele já era pastor, ele já era pregador, ele já era missionário. E aí ele sai da Europa, onde ele morava, e ele vai pregar numa região nos Estados Unidos, e ele vai de navio, e chegando no meio do mar, na travessia, o navio passa por uma grande tempestade, o navio passa por um momento muito difícil. E aí ele já pastor, ele já aquele que anunciava a Cristo como Salvador, ele sente-se apavorado com a possibilidade daquele navio afundar e ele morrer. E nesse desespero de John Wesley, ele observa que dentro do navio existia um grupo de irmãos também, que são chamados até hoje de morávios, né? Dada a sua fé, a sua piedade. Os morávios, em vez de estarem desesperados com a possibilidade da morte, porque da forma como o navio era açoitado pelo vento, açoitado pelas ondas, iria afundar, os morávios estavam cantando. Parecia até aquela cena onde os discípulos estavam também atravessando o mar, e o mar revolto, e Cristo dormindo no fundo do barco. Eles vão lá e se recorrem a Cristo, chamam Cristo para acalmar o mar. Nesse caso, os morávios estavam cantando, ninguém chamou Cristo no fundo do barco. John Wesley observa aquele grupo de irmãos que, enquanto ele desesperado, sem esperança, com medo de morrer, os morávios irmãos crentes se alegravam, cantavam hinos de louvores ao Senhor, agradecendo o tempo, agradecendo o momento, vivendo aquele momento de crise, mas cheios de fé, crendo que se Deus não os livrasse daquilo, também não haveria problema nenhuma em morrer, porque haveria vida após a morte, e essa vida seria com Cristo, uma eternidade com Cristo. E essa fé e essa falta do medo da morte leva agora John Wesley a ter mais um momento de encontro com Deus. Mais um momento onde, se ele havia encontrado com Cristo, ele ainda não conhecia a Cristo como precisava conhecer. Entendeu? Quando eu falo de alguns que conhecem a Cristo, mas ainda não receberam Cristo de forma definitiva no seu coração, a ponto de não ter medo mais da morte. John Wesley, com essa experiência, aprende e sente que a sua vida é transformada por aquilo que ele viu. E ele passa a viver agora em Cristo de maneira diferente. No texto, no livro que conta essa história, está escrito assim: essa experiência espiritual extraordinária é assim narrada em seu diário de John Wesley. Cerca das 8h15, enquanto ouvi uma preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que em verdade eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza que me foi dada de que ele havia tirado meus pecados em verdade, meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Observe que depois de passar por aquela experiência, o diário de John Wesley, esse texto é de 2 anos após o acontecido. E agora, com toda a experiência vivida, ele fala: olha, agora eu sei
os pecados que eu tinha e que me causavam o terror da morte, os pecados que eu tenho e que antes me apavoravam com a possibilidade de morrer, Cristo tomou sobre ele, e agora eu entendo que isso foi tomado sobre ele de uma tal forma, ao perdão de Cristo em mim, de uma tal forma, que hoje eu já não tenho mais o medo da morte. Eu não tenho medo da lei do pecado, que a lei do pecado é que o pecado leva à morte. A morte espiritual, mas pode levar à morte também carnal, a morte humana. Agora John Wesley, transformado por aquela experiência, ele já não tem mais medo, nem da lei do pecado, porque sabe-se que crendo em Cristo, vivendo em Cristo e por Cristo está perdoado. E agora também ele está sem o medo da morte. Não esqueça, meu querido, a vida é simplesmente como um sopro. A Bíblia é algo muito rápido, muito inconstante. A nossa vida é algo que nós não temos, de forma nenhuma, controle sobre ela. O salmista, no Salmo 39:5, ele diz assim, olha, desde os meus dias, o comprimento de um palmo, deste aos meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Tiago, quando escreve no capítulo 4:14, ele escreve e diz assim, olha, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Diante de tudo isso, amados, que nós possamos também aprender. Aprender com a experiência do John Wesley, que passou por aquela situação e que foi transformadora, porque ele se achegou a Cristo, ele entendeu Cristo e ele entendeu a salvação. Que nós possamos entender isso e aplicar em nós. Trazer para a nossa história, trazer para o nosso coração. Que nós possamos nos confortar sabendo que é Cristo, tendo Cristo como nosso Salvador, crendo nisso, vivendo essa verdade por fé. É sim Ele que nos garantirá vida. Não só a vida, essa vida humana, essa vida frágil, sujeito às intempéries, sujeito às doenças, sujeito aos acidentes, não é. Ele nos guardará aqui enquanto vida vivermos, mas o que ele nos garante é pós-morte. Tira do nosso coração esse medo, essa preocupação de, olha, como é que eu vou morrer? Quando é que eu vou morrer? Não tem problema. Para aqueles que estão em Cristo, a promessa é que Ele nos dará vida abundante e vida eterna com Deus. Para isso, o meu conselho, o meu convite para você nessa manhã é para que você olhe para Cristo de uma maneira totalmente diferente dessa expectativa de o ser Cristo um homem só bonzinho. Eu quero que você entenda e que você olhe para Cristo como sendo Ele o nosso Salvador, que vai sim nos livrar dessa morte maldosa, dessa morte com dor, vai nos livrar desse tempo onde muitos vivem angustiados com essa perspectiva. Mas que, conhecendo Cristo e recebendo Ele, nós tenhamos paz. E sendo sinceros nesse recebimento, John Wesley viu, ele passou por 2 momentos, recebeu a Cristo, mas não vivia Cristo, a verdade de Cristo, nele mesmo com relação à vida eterna. Então, que você possa ser esse John Wesley hoje. Recebe Cristo, tenha Ele como seu único e suficiente Salvador, e você pode descansar, porque em havendo a morte, em acontecendo a morte, você já está destinado a uma vida eterna com Deus. E aí é só tranquilidade e paz. Sim? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse devocional. Obrigado pelo teu ensino. E ajuda-nos, ó Deus, a vencermos essa nossa fragilidade, essa nossa fraqueza que é humana.
temos medo de morrer. Apesar de sabermos que todos os dias, ao acordarmos, parece até ser macabro, parece ser algo negativo, mas a verdade é que a cada dia, ao acordarmos, em não acontecendo nada de diferente, estamos caminhando para a morte. Então, Deus, se a morte é algo certo e não sabemos o tempo, que haja o conforto e a paz em nosso coração, sabendo que uma vida com Cristo, uma vida em Cristo, nos garantirá essa eternidade de paz. Deus, traga então essa compreensão em todos os corações nessa manhã. Que haja paz, que haja salvação em Cristo Jesus e que a morte deixe de ser algo que traga medo, mas que, sabendo da morte, nosso coração possa se encher da alegria, da certeza que estaremos com Cristo. Faça isso, Deus, nos corações nesta manhã. Faça isso no coração das pessoas que ouvirem esse devocional e trazendo essa paz, eles possam viver o tempo que for necessário aqui, o tempo que lhes for dado, 50, 60, 70, 100 anos, que possam viver em paz, sem nenhuma angústia a respeito do dia da sua morte. Faça assim, Deus, nós pedimos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. No mais, oro para que o Senhor cuide das casas, cuide das famílias dos seus filhos, aqueles que estão adoecidos. Mais uma vez eu lembro, Senhor, da vida da Regina, toma nas suas mãos. Mais uma vez eu lembro, Senhor, da vida da Cláudia, que está passando por esse processo. Ajuda, Senhor, na drenagem daquele líquido, que haja a secagem, ó Deus, e que as suas membranas voltem a funcionar de maneira ideal, da forma como o Senhor constituiu. Deus, em nome de Jesus, traz cura, traz libertação, traz um novo tempo. Em nome de Jesus eu oro. Agradecido ao Senhor pela libertação do Gracir, pela libertação de tantos outros que têm estado conosco e têm sido alcançados pela Tua graça. Obrigado por tudo. Dá-nos uma sexta-feira abençoada, um dia na Tua presença, um final de semana cheio da Tua graça. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Amém e graças a Deus. Agradeço hoje ao Luizinho, meu irmão. Obrigado. A Rô, minha esposa querida, muito obrigado. Ao meu irmão Marcos, que está lá na nossa cidade de Campo Grande, que mandou um vídeo fantástico, hein, Marcos? Aquela onça em cima das asas do avião é uma coisa linda, né? Mato Grosso do Sul, esse é o Pantanal. Deus abençoe vocês e os demais que ouvirem posterior. Que a graça do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia esteja também presente na vida de vocês. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Amém? Fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira no nosso devocional, se Deus quiser. E você sabe que eu creio. Ele quer.